Boa noite, a paz do Senhor, amados. Novamente estamos juntos aqui nesta noite, nesse culto, vitória do Espírito Santo. Um privilégio nosso, né? Podermos estar juntos, falando a respeito do reino de Deus, da palavra dele. E eu sinto muita gratidão no meu coração pelo privilégio que tenho de poder compartilhar a palavra do nosso Deus com os irmãos. Eu gostaria de começar, né, nesse culto, Vitória do Espírito Santo, lendo um trecho da palavra do Senhor que está em Atos, capítulo 19, vou ler dos versículos 1 até o 8, que diz assim: Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali, encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: Não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: O batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Até aqui. Vamos orar. Pai Santo, nós te damos graças mais uma vez por esta noite e por este culto da Jerusalém, esse culto em que o pastor Carlos tem denominado Vitória do Espírito Santo. E te pedimos em nome de Jesus que o Senhor esteja falando conosco através da tua palavra que nós acabamos de ler e esteja nos ensinando a respeito das coisas do teu reino, a respeito da presença do Espírito Santo de Deus conosco nesse tempo, a respeito de tudo que o Senhor quer que nós aprendamos, Pai. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém, amados? Eu denominei essa mensagem como consciência da presença do Espírito Santo. E lemos esse texto e eu gostaria de começar dizendo assim, que muitas vezes, ou na maioria das vezes, em nossas orações, normalmente, nós nos dirigimos a Deus Pai, como acabamos de fazer, orando aqui, em nome de Jesus, e nos esquecemos, né, entre aspas, do Espírito Santo. Mas nós precisamos entender que é o Espírito Santo que nos move a orar, que nos move a falar com Deus. Nós oramos ao Pai, a Deus Pai, orientados pelo Espírito Santo de Deus que está em nós, que está conosco. E muitas vezes nós nem sabemos como orar, mas Ele intercede por nós, Ele, o Espírito Santo de Deus, intercede por nós junto ao Pai, diz a palavra, com gemidos inexprimíveis.
A palavra de Deus em Romanos 8, 26 e 27 diz isso. O Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas, amados. E leva tudo que nós precisamos falar diante do Pai. E nós fazemos essa oração em nome de Jesus sempre. Porque Jesus nos disse para fazermos assim. Lá em João, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 13, Jesus nos diz que tudo que nós pedirmos em nome dele, ele fará para que o Pai seja glorificado no Filho. Então nós fazemos oração em nome dele, porque é assim que ele nos disse para fazer, em nome dele. Então, se nós já reconhecemos Jesus como nosso Salvador e Senhor, se nós temos acesso ao Pai e podemos falar com ele desta forma, em nome de Jesus e orientados pelo Espírito Santo, nós precisamos ter essa consciência da presença do Espírito Santo. Muitas vezes em nossa caminhada cristã, né, nós esquecemos quem é o Espírito Santo. E temos tido, hoje estamos tendo o privilégio de aprender um pouco mais, ou de relembrar que ele é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa que faz parte da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A Bíblia nem fala que ele é a terceira pessoa da Trindade, mas a Bíblia se refere às três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, desde Gênesis até o final dela. Ela se refere ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, se refere à Trindade. Em 2 Coríntios, no capítulo 13, versículo 14, o apóstolo Paulo abençoa o povo, dizendo assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Aliás, essa é a bênção que nós costumamos falar, abençoando o povo, abençoando a igreja. É essa bênção que nós falamos. Falamos, né, da graça de Jesus, do amor de Deus e da comunhão do Espírito Santo. Porque é ele que está conosco. Nós temos comunhão com ele, ou devemos ter comunhão com ele, devemos ter consciência da presença dele, devemos ter intimidade com ele. Por meio da palavra de Deus, o Espírito Santo é revelado como um agente pessoal. Ele é uma pessoa que pratica atos que só podem ser realizados por uma pessoa. Nós podemos ver isso, amados, em vários textos da palavra de Deus. Como, por exemplo, em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 10, que está escrito assim: o Espírito Santo sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. O Espírito Santo sonda o próprio Deus, porque ele é Deus. Ele nos sonda e sonda o coração de Deus. O Espírito Santo testemunha. Se nós formos em João 15, 26, nós vamos ver que ele é testemunha. Ele intercede por nós. Isso está em Romanos 8, 26 e 27, como eu já disse. Ele ensina. Se formos em João, no capítulo 14, versículo 26, nós vamos ver ele nos ensinando. Ele nos orienta. Também está no capítulo 8 de Romanos, versículo 14. E assim vai pela palavra toda de Deus, né? A palavra, a Bíblia. O Espírito Santo convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Isso está em João 16, versículos 7 e 8. É ele que nos convence do nosso pecado. É ele que convence da justiça e do juízo de Deus que virá. Se não houvesse, amados, esse poder convincente do Espírito Santo, as pessoas não iam perceber a sua necessidade de Jesus, a sua necessidade de salvação,
Porque de livre e espontânea vontade, as pessoas não abandonariam a vida de pecados. Não se arrependeriam verdadeiramente. Isso só é possível através da ação do Espírito Santo, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Além do Espírito Santo de Deus, né, ser uma pessoa, ele é uma pessoa, não é uma coisa, ele é Deus. A Bíblia o chama de Deus. No livro de Atos, capítulo 5, 3 e 4, naquele episódio que nós já ouvimos muitas vezes, quando Ananias e Safira mentiram a respeito do valor que eles iam entregar para os apóstolos, o apóstolo Pedro, no caso. Pedro, nesse episódio aqui de Atos, Pedro disse: por que vocês mentiram ao Espírito Santo? Falando para Ananias e Safira. E disse para eles: vocês não mentiram ao homem, mas vocês mentiram a Deus. Então, Pedro aqui fala do Espírito Santo, né? E se refere a ele como Deus, porque ele fala para eles: vocês mentiram, por que vocês mentiram ao Espírito Santo? E na sequência ele fala: vocês não mentiram para homens, não, vocês mentiram para Deus. Então ele está afirmando que o Espírito Santo é Deus. E ele é Deus porque ele possui os atributos exclusivos da divindade. O Espírito Santo é eterno, é onipotente, é onipresente, é onisciente. O Espírito Santo, amados, além de ser tudo isso, ele habita em nós. E isso é maravilhoso. Maravilhoso, porque nem Abraão, nem Davi, nem Daniel, nenhum deles, Deus esteve neles, ou Deus, né, não esteve neles, mas Deus somente esteve com eles, com Adão, com Abraão, com Adão também, com Davi, com Daniel. Mas hoje nós temos o Emanuel, o Deus conosco e o Deus em nós. Por isso é maravilhoso. O Espírito Santo habitando em nós. Somos habitação do Espírito Santo de Deus. E isso é maravilhoso. Ele é uma pessoa e é importante que a gente possa entender que a gente possa entender isso. Porque nós só podemos relacionar com pessoas. Só podemos relacionar com Ele compreendendo que Ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa, Ele é o próprio Deus que veio do céu habitar em nós e nós devemos ter esse relacionamento de intimidade com Ele. Crescer no conhecimento dEle, no relacionamento com Ele todos os dias. Precisamos ter discernimento, né, da voz dEle. Ouvir o Espírito Santo de Deus falando conosco. Se nós tivermos intimidade com Ele, amados, nós vamos reconhecer a voz dEle falando com a gente. Aí vocês podem perguntar, né? Como nós sabemos que é o Espírito Santo falando conosco? Nós sabemos. Nós sabemos. É pela intimidade que nós temos com Ele que nós sabemos. Se nós convivemos com Ele, nós sabemos ou saberemos que é Ele que está falando. Com certeza. Se achamos que Ele, de repente, não achamos que Ele é uma pessoa, mas que Ele é uma energia positiva, que Ele é um fogo, que Ele é um arrepio que a gente sente de vez em quando, nós não podemos se relacionar com essas coisas. Essas coisas são as manifestações, né, do Espírito de Deus em nós. E nós só poderemos eventualmente sentir, mas
Muitas vezes, infelizmente, as pessoas têm tratado o Espírito Santo como se ele fosse uma energia, como se ele fosse sei lá, uma droga que deixa de repente a pessoa meio doidona, né? Como o pessoal do mundo que usa droga, que fica fora de si, né? Então, na igreja, muitas vezes as pessoas querem sentir essa coisa diferente, esse barato, vamos dizer assim, esse arrepio, esse êxtase, e rodopiar, e, né? Tantas coisas, achando que isso é a presença do Espírito Santo. Essas manifestações, na verdade, elas podem sim acontecer, amados. Mas nós não podemos esquecer que o Espírito Santo é uma pessoa. E não querer senti-lo somente através dessas manifestações ou ocasionalmente, né, nas reuniões que nós frequentarmos. Não, nós precisamos senti-lo todos os dias, porque ele está conosco todos os dias. Jesus foi, mas disse que enviaria o Consolador, o Espírito Santo. E é ele que Jesus enviou. É ele quem está conosco. É ele que habita em nós. É ele que se relaciona conosco. Nós precisamos andar com ele continuamente, tendo essa consciência de que ele está em nós, de que ele está conosco. Nós precisamos ouvi-lo, ter os nossos ouvidos sensíveis à voz dele, conversar com ele, ser guiados por ele. É desta forma que nós devemos viver. Existe também uma certa confusão acerca da evidência de que nós temos o Espírito Santo. Muitas vezes indagam, será que temos o Espírito Santo? Como eu sei que eu tenho, sim, o Espírito Santo? Como é que eu sei que eu tenho o Espírito Santo? É comum a gente, de repente, fazer um diagnóstico sobre estar ou não cheio do Espírito Santo baseado em dons espirituais, manifestações ou dons espirituais manifestados, ou seja, se alguém demonstra ter dons espirituais, nós dizemos que essa pessoa é cheia do Espírito Santo. O que acontece com as pessoas para de repente nós afirmarmos isso, que elas estão cheias do Espírito Santo? A tendência é nós acharmos que se alguém ora em línguas, se alguém profetiza, essa pessoa está cheia do Espírito Santo. Sim, isso pode realmente ser verdade e acontecer. A pessoa está cheia do Espírito Santo, orar em línguas, profetizar, manifestar os dons espirituais que o Espírito mesmo concedeu a elas. Mas isso não evidencia que as pessoas estão cheias do Espírito Santo, amados. Isso pode ser verdade, né? Elas podem ter os dons espirituais e manifestar esses dons por estarem cheias da presença, porém, essa não é a evidência mais confiável que nós temos para dizer que alguém está cheio do Espírito Santo. Lá em Mateus, estou um pouquinho rouca, mas eu creio que está dando para ouvir a palavra, né, amados? Em Mateus, no capítulo 7, versículo 22, Jesus diz que muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome? Em seu nome não expulsamos demônios? Não realizamos milagres? Isso são manifestações dos dons. Mas Jesus disse aqui: então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Triste, né? Então, amados, nós não podemos afirmar que as pessoas que estão profetizando, curando, falando em línguas, etc., estão cheias do Espírito Santo. Pois, como nós já afirmamos,
existem muitos que estão falando em nome de Jesus no altar, mas quando descem do altar, estão cometendo toda sorte de pecados. Adulterando, fornicando, mentindo, roubando, cometendo muitos pecados. Qual é então a grande evidência da presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, amados? O próprio nome já nos dá uma dica escancarada. O próprio nome, Espírito Santo. O que será que o Espírito Santo faz ao entrar em nossas vidas? Ele nos santifica. E a palavra diz: sede santos, porque eu sou santo. Ele entra em nossas vidas quando nós nascemos de novo, quando nosso espírito, que estava morto, separado de Deus por causa do pecado, recebe vida de Deus. É regenerado pelo sangue derramado na cruz do Calvário por Jesus Cristo. E então nós passamos a ter acesso à presença do Pai nesse momento. O sangue de Jesus é suficiente e é a única forma de nós voltarmos à presença de Deus, o Pai, de Deus, o nosso Pai. Porque como Jesus disse lá em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, quando nós reconhecemos que somos pecadores e que Jesus, o Cordeiro de Deus, é o nosso Salvador, nós somos perdoados, salvos e nos tornamos filhos de Deus, cordeiros com Cristo. E é nesse momento que o Espírito Santo passa a habitar em nós. Mas nós precisamos reconhecer essa presença e ter relacionamento com essa pessoa santa, santa, santa que está morando em nós. Porque o ministério do Espírito Santo de Deus é habitar em nós e nos conformar, nos moldar à imagem e semelhança de Jesus Cristo. E é essa evidência que o mundo precisa ter. Essa evidência que nós devemos mostrar ao mundo. Porque se somos assim, se nos tornamos filhos de Deus e se o Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós, o mundo precisa ver essa transformação em nós. E essa transformação deve ser evidenciada pelo nosso procedimento, pelo fruto do Espírito Santo, que está lá em Gálatas, né, capítulo 5, versículo 23 de Gálatas, que fala sobre o fruto do Espírito, que é amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, fruto do Espírito. O mundo precisa ver isso em nós. E essa é a evidência de que o Espírito Santo de Deus está conosco, está em nós, e de que fomos regenerados, nascidos de novo, transformados pela graça de Deus, para viver nesse mundo e fazer a diferença onde o Senhor tem nos colocado. A palavra diz que a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Então nós precisamos manifestar a evidência do Espírito Santo de Deus em nós, sendo transformados, santificados, mostrando ao mundo que pertencemos ao reino de Deus. Amém, amados? Eu vou encerrar por aqui porque o nosso tempo já está ultrapassado. Mas aquela pergunta que o apóstolo Paulo fez ali para os discípulos: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Que todos nós possamos responder que sim,
que o Espírito Santo de Deus está em nós e conosco. Amém? Vamos orar e recebam a bênção do Senhor. Grande e amado Deus, te louvamos pela Tua Palavra, por mais esses esclarecimentos a respeito da Tua Palavra e da presença santa do Espírito Santo de Deus em nós. Que cada um de nós tenhamos a consciência dessa presença santa e que possamos viver de forma digna de sermos reconhecidos por todos como filhos de Deus, cheios da presença do Espírito Santo de Deus. Amém? Que o grande amor do nosso Deus, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus e a presença santa do Espírito Santo sejam com todos nós hoje e até a volta do nosso Salvador e Senhor. Em nome dele, nós oramos e abençoamos vocês. Amém, amém. Deus abençoe.